Em uma manhã fria de maio de 1430, nas proximidades de Compiègne, a jovem que havia mudado o destino da França foi capturada pelos borgonheses, aliados dos ingleses. Joana d'Arc, a camponesa que se tornou guerreira, a donzela que coroou um rei, agora se encontrava prisioneira, mas sua fé permanecia inabalável. Mesmo diante das correntes que limitavam seus movimentos, ela continuava a proclamar sua inocência e a defender a legitimidade de sua missão divina. O que se seguiria seria um dos julgamentos mais controversos da história medieval, uma encenação judicial que revelaria não a busca pela verdade, mas a manipulação política da justiça eclesiástica por interesses mundanos. Se você está gostando deste conteúdo sobre história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Sua inscrição nos ajuda muito a continuar trazendo histórias fascinantes como esta. A captura de Joana não foi um acaso do destino, mas o resultado de meses de planejamento meticuloso e perseguição implacável por parte dos ingleses e seus aliados borgonheses. Os ingleses, que dominavam grande parte do território francês há décadas através de uma guerra que já se estendia por quase um século inteiro, viam nela uma ameaça que ia muito além de suas indiscutíveis habilidades militares. Ela representava algo muito mais perigoso para seus interesses: a resistência espiritual francesa, a legitimidade divina do Delfim Carlos, agora coroado rei Carlos VII, e principalmente, a terrível ideia de que o próprio Deus havia escolhido o lado neste conflito sangrento e estava firmemente do lado francês. Por isso, quando os borgonheses finalmente conseguiram capturá-la durante uma sortida mal-sucedida para defender a cidade sitiada de Compiègne, eles imediatamente entraram em negociações secretas com os representantes ingleses para vender sua preciosa prisioneira. O preço acordado foi de 10.000 libras tornesas, uma quantia absolutamente astronômica para a época, equivalente ao resgate que seria pago por um príncipe de sangue real. Era um investimento que os ingleses faziam conscientemente, sabendo que tinham em suas mãos algo muito mais valioso que ouro: a oportunidade de destruir o símbolo mais poderoso da resistência francesa. O Duque de Bedford, regente inglês na França e irmão do falecido rei Henrique V, compreendeu imediatamente a importância estratégica de sua nova prisioneira. Joana não era simplesmente uma comandante militar talentosa que poderia ser neutralizada com uma execução sumária. Ela era a personificação viva da resistência francesa, uma figura quase mítica que o povo via como uma santa enviada por Deus, cujos soldados a seguiam com uma devoção que beirava a adoração religiosa. Sua simples presença nos campos de batalha havia sido suficiente para reverter completamente o que parecia ser uma vitória inglesa inevitável e irreversível. Executá-la sumariamente como prisioneira de guerra seria não apenas um erro estratégico monumental, mas poderia facilmente transformá-la em uma mártir ainda mais poderosa morta do que viva. O que Bedford precisava era de algo muito mais sutil e devastador: era necessário destruir não apenas o corpo de Joana, mas sua reputação, sua legitimidade espiritual, sua influência sobre o povo francês. Era preciso provar ao mundo que suas vitórias milagrosas não vinham do céu, mas do inferno. A solução encontrada pelos estrategistas ingleses foi genialmente maquiavélica e demonstrava uma compreensão profunda da mentalidade medieval. Em vez de matar Joana como prisioneira de guerra, o que violaria as leis cavaleirescas da época e poderia gerar represálias perigosas contra prisioneiros ingleses, eles decidiram julgá-la por heresia, feitiçaria e outros crimes contra a fé católica. Se conseguissem provar que Joana era uma bruxa ou uma herege, então todas as suas conquistas militares e políticas anteriores seriam automaticamente invalidadas. Se ela fosse declarada serva de Satanás, então suas vitórias não vinham de Deus, e Carlos VII seria um rei ilegítimo coroado por uma feiticeira. Para conduzir este processo judicial crucial, os ingleses escolheram cuidadosamente Pierre Cauchon, bispo de Beauvais, um prelado que havia perdido sua rica diocese para as forças francesas leais a Carlos VII e que agora servia abertamente e sem disfarces aos interesses políticos ingleses. Cauchon não era de forma alguma um juiz imparcial buscando honestamente a verdade dos fatos, mas um homem amargurado com motivações pessoais profundas e razões financeiras claras para condenar Joana. Ele dependia completamente do favor inglês para manter sua posição e suas rendas eclesiásticas. Com autorização papal obtida através de pressões políticas e diplomáticas, Cauchon reuniu uma impressionante corte de 63 teólogos, doutores em direito canônico e outros especialistas eclesiásticos.
Todos foram cuidadosamente selecionados por sua conhecida lealdade aos interesses ingleses, sua disposição comprovada de cooperar com as autoridades ocupantes, ou sua necessidade desesperada de favores políticos e eclesiásticos que apenas os ingleses poderiam conceder na França ocupada. O processo judicial começou oficialmente no início de janeiro de 1431, mas os preparativos meticulosos e as investigações preliminares haviam começado muitos meses antes. Durante todo esse período de preparação e durante todo o julgamento subsequente, Joana permaneceu encarcerada no imponente castelo de Rouen, mas não em uma prisão eclesiástica feminina como deveria ser rigorosamente o caso de uma mulher acusada de crimes contra a fé. Em vez disso, ela foi mantida em uma cela militar inglesa comum, vigiada constantemente por soldados brutais que receberam ordens expressas para humilhá-la, intimidá-la e tentar quebrar sua resistência psicológica através de métodos que incluíam privação de sono, alimentação inadequada e ameaças constantes de violência sexual. Durante longos meses, de fevereiro a maio de 1431, Joana enfrentou interrogatórios diários extenuantes que frequentemente duravam muitas horas consecutivas. Os juízes, todos homens altamente educados e versados nas sutilezas da teologia escolástica e do direito canônico medieval, empleavam uma estratégia coordenada para tentar pegá-la em contradições fatais. Faziam perguntas deliberadamente capciosas sobre questões teológicas extremamente complexas que confundiriam até mesmo clérigos experientes e eruditos, questionavam minuciosamente cada detalhe de suas famosas visões de São Miguel Arcanjo, Santa Margarida de Antioquia e Santa Catarina de Alexandria. A estratégia dos interrogadores era simples na teoria, mas requeria execução cuidadosa. Eles esperavam que uma jovem camponesa de apenas 19 anos de idade, que não sabia ler nem escrever e que nunca havia recebido educação formal em teologia ou direito, se confundisse rapidamente diante de suas perguntas eruditas e eventualmente admitisse práticas heréticas, pactos diabólicos ou pelo menos inconsistências doutrinárias que pudessem ser interpretadas como evidência de inspiração demoníaca em vez de divina. Mas Joana surpreendeu completamente seus interrogadores mais experientes com uma combinação extraordinária de inteligência natural aguçada, presença de espírito notável mesmo sob pressão extrema, e uma firmeza de convicções que impressionava até mesmo seus inimigos mais determinados. Suas respostas demonstravam não apenas coragem, mas uma sabedoria intuitiva que frequentemente deixava os teólogos perplexos e sem argumentos de refutação. Quando perguntada repetidamente sobre a natureza e o conteúdo específico de suas vozes celestiais, ela respondia sempre com uma convicção inabalável que ecoava através da sala de julgamento. Minhas vozes santas me disseram claramente para expulsar os ingleses de todo o território da França e para coroar o gentil Delfim na Catedral de Reims, como é seu direito legítimo por herança divina, e assim eu fiz exatamente como me foi ordenado pelos santos do paraíso. Quando os teólogos mais astutos tentaram pegá-la com a pergunta teologicamente complexa e potencialmente perigosa sobre se ela tinha certeza de estar em estado de graça divina, uma questão que poderia facilmente levá-la a cometer heresia por presunção ou por desespero, Joana deu uma resposta que os deixou completamente sem palavras. Se eu não estou em estado de graça, que Deus em sua infinita misericórdia me coloque nele. Se estou, que Deus em sua bondade me mantenha assim para sempre. Era uma resposta teologicamente perfeita e incontestável, pois demonstrava simultaneamente humildade cristã apropriada e o reconhecimento correto de que nenhum ser humano mortal pode ter certeza absoluta de seu estado espiritual diante de Deus. Os interrogadores experientes tentaram diversas estratégias diferentes e progressivamente mais agressivas ao longo dos meses de processo. Questionaram insistentemente com crescente hostilidade suas roupas masculinas, alegando que esse travestismo violava as escrituras sagradas, as leis naturais estabelecidas por Deus e os costumes cristãos aprovados pela Igreja através dos séculos. Joana respondia sempre com a mesma paciência e lógica clara que vestia roupas de homem exclusivamente por necessidade prática durante suas campanhas militares e por ordem expressa e específica de suas vozes celestiais, que lhe haviam dito que isso era necessário para cumprir sua missão divina. Perguntaram extensivamente sobre seus supostos milagres, suas profecias específicas, suas batalhas vitoriosas, sempre procurando desesperadamente encontrar evidências concretas de prática diabólica, charlatanismo, presunção herética ou pelo menos alguma inconsistência doutrinária que pudesse ser explorada.
A cada resposta detalhada, ela reafirmava calmamente sua missão divina e sua completa inocência diante de qualquer crime contra Deus, contra a Igreja ou contra a fé católica ortodoxa. Os juízes também tentaram confundi-la deliberadamente com questões sutis sobre a autoridade eclesiástica. Perguntaram repetidamente se ela se submeteria incondicionalmente à autoridade da igreja militante terrena, representada por eles próprios, ou se reconhecia apenas a autoridade da igreja triunfante celestial, representada por seus santos. Era uma armadilha teológica extremamente sutil. Se ela dissesse que reconhecia apenas a autoridade celestial, seria automaticamente herege por negar a autoridade terrena da igreja. Se dissesse que se submetia completamente à igreja terrena, teria que aceitar inevitavelmente o julgamento que a estava condenando. Mais uma vez, Joana demonstrou sua sabedoria intuitiva extraordinária. Eu me submeto humildemente à Santa Igreja, contanto que ela não me ordene coisas que são impossíveis de fazer ou que contradizem o que Deus me ordenou através de seus santos mensageiros. Um dos momentos mais dramáticos e reveladores de todo o processo judicial ocorreu quando os juízes, frustrados pela resistência inabalável de Joana e pela consistência impressionante de suas respostas, decidiram recorrer à intimidação física direta. Eles a levaram para ver os instrumentos de tortura na torre sombria do castelo, uma coleção aterrorizante de máquinas projetadas especificamente para causar dor extrema e quebrar a resistência dos prisioneiros mais obstinados. Eles esperavam claramente que o medo da dor física insuportável finalmente a fizesse confessar qualquer coisa que quisessem ouvir, independentemente da verdade. Em vez da reação de terror que esperavam provocar, Joana olhou calmamente para as máquinas de tormentar e declarou com uma serenidade que impressionou até mesmo os carrascos profissionais presentes: mesmo que vocês me torturem até conseguirem separar minha alma de meu corpo mortal, eu não direi nada diferente do que já disse durante todos estes meses de interrogatório. E se por acaso algo confessar sob dor extrema, depois direi publicamente que menti apenas para escapar do sofrimento físico, e todo mundo saberá que foi uma confissão falsa arrancada pela força. Sua coragem era tão evidente, sua determinação tão absoluta e sua lógica tão irrefutável que os juízes nem mesmo ousaram aplicar a tortura, temendo que ela mantivesse exatamente sua posição desafiadora e ganhasse ainda mais simpatia popular entre os franceses que seguiam o caso. À medida que os meses se arrastavam e os interrogatórios se sucediam sem produzir os resultados desejados, ficava cada vez mais claro para todos os observadores que Joana simplesmente não seria quebrada por métodos convencionais de pressão judicial ou psicológica. Ela respondia a cada pergunta com consistência notável, mantinha firmemente todas as suas posições doutrinárias, demonstrava um conhecimento teológico intuitivo que surpreendia continuamente seus interrogadores mais eruditos e, acima de tudo, irradiava uma convicção genuína e uma fé inabalável que começava a causar dúvidas secretas até mesmo entre alguns de seus inimigos declarados. Vários dos juízes mais jovens e menos comprometidos politicamente começaram a expressar dúvidas privadas crescentes sobre a validade moral e legal do processo, questionando se estavam realmente julgando uma herege perigosa ou perseguindo uma santa inocente por motivos puramente políticos. Essas vozes dissidentes foram rapidamente e brutalmente silenciadas por Pierre Cauchon, que deixou claro que qualquer questionamento da legitimidade do processo seria interpretado como traição aos interesses ingleses e teria consequências graves para as carreiras eclesiásticas dos questionadores. O ponto de virada crucial e decisivo finalmente chegou quando Joana foi confrontada com a ameaça concreta e imediata de morte na fogueira. Durante um sermão público dramaticamente encenado no cemitério de St. Owen, diante de uma multidão cuidadosamente reunida que incluía as mais altas autoridades inglesas e eclesiásticas da região, ela foi informada solenemente de que seria queimada viva imediatamente, naquele mesmo dia, se não assinasse uma abjuração completa e pública de todas as suas declarações anteriores sobre suas visões, sua missão e suas convicções religiosas. Durante um momento de fraqueza humana completamente compreensível diante da perspectiva terrível de uma morte agonizante, possivelmente influenciada também por conselheiros secretos que prometeram falsamente que seria transferida para uma prisão eclesiástica feminina onde seria tratada com dignidade e respeito apropriados, ela concordou relutantemente em assinar um documento de abjuração que negava a autenticidade de suas visões divinas e renunciava a todas as suas afirmações anteriores sobre sua missão sagrada. Mas essa vitória aparente e temporária dos juízes ingleses durou apenas alguns dias breves.
Quando Joana percebeu gradualmente que havia sido completamente enganada pelas falsas promessas de tratamento mais humano e que permaneceria indefinidamente na mesma prisão militar inglesa brutal, submetida às mesmas humilhações constantes, aos mesmos guardas brutais e às mesmas condições desumanas de antes, e quando suas vozes celestiais familiares lhe apareceram novamente em sonhos e visões para perdoá-la amorosamente por sua fraqueza momentânea e para reconfirmar solenemente a autenticidade e importância de sua missão divina, ela tomou a decisão corajosa de retomar suas roupas masculinas e reafirmar publicamente, diante de todos que quisessem ouvir, todas as suas declarações anteriores sobre suas visões, sua missão e sua fé inabalável. Para Pierre Cauchon e seus associados judiciais, esta mudança de posição constituía tecnicamente uma recaída na heresia, um crime que segundo o rigoroso direito canônico da época era considerado ainda mais grave que a heresia inicial, pois demonstrava obstinação deliberada e desafiadora contra a misericórdia oferecida pela Santa Igreja. Uma herege relapsa, de acordo com todas as leis eclesiásticas vigentes, não poderia legalmente esperar uma segunda oportunidade de clemência ou perdão. Pierre Cauchon e toda a sua corte de juízes finalmente tinham a justificativa legal técnica que haviam procurado desesperadamente durante meses de processo frustrante. A sentença de morte seria não apenas legalmente permissível, mas de acordo com o direito canônico seria praticamente obrigatória. Em 30 de maio de 1431, numa manhã que começou com chuva pesada mas depois se tornou clara e ensolarada, Joana foi conduzida solenemente através das ruas estreitas de Rouen até a Praça do Velho Mercado, onde uma multidão imensa se reunirá para presenciar sua execução final. Mesmo diante das chamas aterrorizantes que já começavam a se erguer ameaçadoramente ao redor da estaca alta a qual foi firmemente amarrada, mesmo sentindo o calor crescente que anunciava sua morte iminente, ela manteve sua dignidade impressionante e suas convicções absolutamente inabaláveis até o último momento de consciência. Pediu humildemente uma cruz cristã para segurar durante seus momentos finais, e um soldado inglês profundamente comovido por sua coragem improvisou rapidamente uma cruz tosca mas reconhecível com 2 pedaços de madeira, que ela segurou firmemente contra seu coração enquanto as chamas começavam a subir inexoravelmente. Suas últimas palavras audíveis, ouvidas claramente por centenas de testemunhas comovidas e registradas cuidadosamente por vários cronistas presentes, foram repetições constantes e apaixonadas do santo nome de Jesus Cristo e declarações finais, gritadas acima do rugido crescente das chamas, sobre a veracidade absoluta e eterna de suas visões celestiais e a justiça sagrada de sua missão divina para salvar a França de seus inimigos. Joana d'Arc morreu heroicamente aos 19 anos de idade, proclamando sua inocência total e sua fé inabalável até o último suspiro audível de seus pulmões. Nem as chamas mais ferozes conseguiram quebrar sua fé profunda, dobrar suas convicções fundamentais ou fazê-la negar a missão divina que acreditava firmemente ter recebido diretamente do céu para salvar seu país amado e coroar seu rei legítimo. Muitos dos presentes na praça, incluindo soldados ingleses endurecidos por anos de guerra brutal, saíram dali profundamente convencidos de que haviam presenciado não a execução merecida de uma bruxa perigosa, mas o martírio comovente e inspirador de uma verdadeira santa. A execução pública de Joana d'Arc não trouxe absolutamente nenhuma das vantagens políticas e psicológicas que os ingleses haviam esperado ansiosamente alcançar através de meses de planejamento cuidadoso. Pelo contrário, sua morte heroica e profundamente digna galvanizou completamente a resistência francesa dispersa e transformou-se imediatamente em um símbolo de inspiração ainda mais poderoso e mobilizador do que sua vida extraordinária havia sido. Carlos VII, o rei que ela havia coroado com tanto sacrifício e que vergonhosamente não movera um dedo sequer para tentar salvá-la quando estava prisioneira e sendo julgada, passou o resto de seu longo reinado atormentado pela culpa profunda e nunca conseguiu esquecer completamente da donzela corajosa que havia mudado permanentemente o destino de seu reino através de seu sacrifício supremo. 25 anos depois da execução trágica, quando os ingleses finalmente foram completamente expulsos do território francês e o reino estava seguro e próspero, Carlos VII ordenou oficialmente um processo meticuloso de revisão completa do julgamento original de Joana. Este novo processo de reabilitação, conduzido desta vez com muito mais cuidado, imparcialidade e respeito pela verdade que o julgamento original, examinou cuidadosamente milhares de páginas de documentos originais, ouviu o testemunho detalhado de dezenas de testemunhas que haviam conhecido Joana pessoalmente,
e concluiu definitivamente pela completa inocência de Joana d'Arc de todos os crimes dos quais havia sido acusada e pela total ilegalidade flagrante de sua condenação anterior. O julgamento original de Joana d'Arc permanece até hoje na história como um dos exemplos mais claros, chocantes e bem documentados de como a justiça pode ser completamente corrompida e manipulada quando se torna serva de interesses políticos e pessoais em vez de buscar genuinamente a verdade. Não foi um julgamento legítimo conduzido por juízes imparciais em busca honesta da verdade dos fatos, mas uma encenação judicial cuidadosamente coreografada e deliberadamente manipulada, destinada exclusivamente a legitimar e justificar legalmente um assassinato político que já havia sido decidido e planejado muito antes que o primeiro interrogatório oficial começasse. A extraordinária coragem moral demonstrada consistentemente por Joana diante de seus acusadores poderosos e eruditos continua a inspirar profundamente pessoas em todo o mundo mais de 5 séculos completos depois de sua morte trágica. Uma jovem camponesa analfabeta, sozinha e abandonada por todos aqueles que deveriam tê-la protegido, enfrentou corajosamente alguns dos mais eruditos teólogos e juristas de sua época inteira. Nunca vacilou um momento sequer diante de suas verdades mais profundas e sagradas. E mesmo quando a morte agonizante se aproximava inexoravelmente através das chamas crescentes, ela se recusou terminantemente a negar suas convicções mais fundamentais ou abandonar sua fé absolutamente inabalável na justiça final e eterna de sua causa sagrada. Hoje, mais de 500 anos depois daqueles eventos dramáticos e comoventes que mudaram o curso da história europeia, Joana d'Arc é universalmente reconhecida e venerada não apenas como santa oficial pela Igreja Católica, que corrigiu formal e publicamente o erro terrível e injustificável cometido por seus antecessores medievais, mas como um símbolo eterno e universal de coragem moral inquebrantável, fé religiosa inabalável mesmo diante da perseguição mais cruel, e resistência heroica e inspiradora contra toda e qualquer forma de opressão, injustiça e tirania. A história extraordinária de Joana continua a nos lembrar poderosamente, através dos séculos e das mudanças históricas, que mesmo nos momentos mais escuros da história humana, quando a injustiça flagrante e a mentira institucionalizada parecem triunfar completamente e definitivamente sobre a verdade e a justiça, a coragem moral autêntica e a fé genuína em princípios superiores podem brilhar como faróis eternos através de todos os séculos subsequentes, inspirando infinitas gerações futuras de homens e mulheres a lutar incansável e corajosamente pelo que sabem em seus corações ser verdadeiro, certo e justo, independentemente do preço pessoal que possam ter que pagar por sua fidelidade a esses ideais eternos.